O que acontece após o corpo voltar para o pó? Nosso versículo inicial se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, a Nova Versão Internacional que eu vou ler aqui. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Que palavra, né? Palavra de Deus a Adão. Igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo, povo santo, amados de Deus, mais que vencedores, selados com o Espírito Santo prometido pelo Senhor, povo santo e amado. Meus amados irmãos, hoje eu quero responder a esta dúvida que nos chega muito, porque, como os irmãos sabem, né, a maioria que acompanha o nosso trabalho aí, sabe que nós defendemos a visão da escatologia bíblica já totalmente consumada. Se você não sabe disso, irmão Cristiano, é a primeira vez que eu acesso o vídeo de vocês. Eu descobri aqui por acaso o seu canal, o vídeo, ou eu li o seu livro, ou ouvi no Spotify algum estudo, e estou chegando agora, não estou sabendo muito bem ainda onde eu estou. Isso acontece muito, né? As pessoas não sabem exatamente o que defendemos aqui em termos de doutrina. Então é bom você saber. Nós defendemos aqui porque para nós é uma visão inequívoca. Entende? É o raciocínio mais perfeito em relação à escatologia bíblica, que é a visão da escatologia já consumada. Ou seja, tudo que foi profetizado do ponto de vista escatológico já se cumpriu. Claro, evidentemente, isto inclui a segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, nós defendemos que Jesus já voltou, né? A sua segunda vinda já se consumou, e o reino, claro, já veio, né? Porque o reino viria com a segunda vinda de Cristo. Tudo isso já se cumpriu. Irmão Cristiano, isso me parece loucura, porque eu ouço há, muitos séculos, aliás, né, é falado que Jesus ainda vai voltar, e eu ouço que ele vai voltar já tem 30 anos que eu estou no sistema religioso, eu aceitei Jesus, entre aspas, no sistema, e eu estou lá há 30 anos agora que eu estou ouvindo a graça, e sempre que eu ouvia lá falar de Jesus, da segunda vinda, sempre apontavam para o futuro. Pois é, biblicamente, isto é um absurdo. Eu já acreditei nisso? Claro que sim. Só que, amados, nós temos que amadurecer. Nós não podemos simplesmente ser reféns do que o sistema pregou durante séculos. Não, temos que estudar. E é o que nós fazemos aqui. O que mais fazemos, aliás, é estudar. Estudar, para que alcancemos a revelação. Para que o Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, temos que estudar. É o que nós estamos fazendo, inclusive agora. Então, claro que estudando a palavra com seriedade, sem os conceitos apresentados previamente pelo sistema religioso, você consegue enxergar, veja, até com certa facilidade, que a escatologia bíblica era para ser cumprida ainda na primeira era cristã. Percebe? Então nós vivemos, a rigor, um período pós-apocalíptico. Né? Claro que não como no cinema, né? Nós vemos aí muitos filmes pós-apocalípticos, né? Com aquela visão de um mundo destruído, uma doença, poucas pessoas. Não se trata disso, tá? O fim do mundo não é isso, tá? Não é nem o que a religião apregoa e muito menos o que o cinema nos mostra. O fim do mundo, biblicamente, é um outro conceito completamente diferente que já se cumpriu. Veja, claro que hoje eu não vou conseguir me aprofundar nisso, eu só preciso deixar claro isso como premissa, tá? Para você entender um pouco melhor o que eu tenho para dizer no estudo de hoje. Então, eu estou te apresentando a base, a premissa. A premissa é essa: o reino de Deus já veio, tudo já se cumpriu. Tudo que foi profetizado para se cumprir na segunda vinda de Cristo já se cumpriu. Inclusive, como eu falei, a vinda do reino e, claro, a ressurreição dos mortos.
Isso sim tem a ver com o nosso estudo de hoje. Mas, como eu falei, eu não posso me aprofundar muito na questão da escatologia consumada, porque são estudos muito extensos, né? Nós temos uma quantidade enorme de estudos já sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da playlist da escatologia consumada. Se você é novo nos estudos da graça e da escatologia consumada, eu te convido a se aprofundar nesse assunto. Você vai entender ainda mais o que nós vamos estudar hoje, tá? Então, como eu falei, o que eu estou passando agora é só uma breve premissa. Então, partindo deste princípio, obviamente, se a escatologia já se consumou, né? E se Jesus já voltou, o reino já veio, a ressurreição já aconteceu, obviamente isso afeta a nossa visão a respeito da questão da morte. E daí é que vem muitas perguntas sobre isso. As pessoas perguntam muito isso. Ô, irmão Cristiano, se Jesus já voltou, e aí? O que acontece então com a nossa morte? Ou por que nós morremos? Essa é clássica, né? Por que nós morremos? Porque na palavra diz que a morte teria o seu fim, né? De fato, gente, a morte teve o seu fim. E você vai entender esse conceito perfeitamente, tá? Então, veja, essas dúvidas, amados, elas são pertinentes. Quando a pessoa entra em contato pela primeira vez ou logo no início da escatologia consumada, é claro que essas dúvidas vão surgir na mente das pessoas e, repito, essas dúvidas são pertinentes. Só que quando você entra a fundo nos estudos da escatologia consumada, você vai entender que, na verdade, essas perguntas não fazem sentido. Elas fazem sentido só num primeiro momento, onde a pessoa ainda não se aprofundou nos conhecimentos desse estudo, né? Mas quando a pessoa estuda, se aprofunda, ela vai enxergar que, na verdade, não faz sentido algum perguntar isso, né? Mas as pessoas dizem muito isso. Poxa, se Jesus já voltou, não era para ninguém mais morrer, né? Então, gente, vamos lá. Vamos entender qual foi a morte que foi realmente vencida. O verdadeiro conceito de morte na Bíblia. E aí, posteriormente, vamos entender o que acontece conosco, já que nós vivemos depois de tudo já consumado. Vivemos depois da ressurreição dos mortos. E aí, o que acontece conosco então? Nós vamos ressuscitar também, mas a ressurreição não já aconteceu? Né? Então vamos estudar um pouquinho isso aí, tá? Então vamos lá, vamos relembrar, né, que já estudamos algumas vezes, mas eu quero relembrar esse ponto. O que é biblicamente a morte que teria que ser vencida e que já foi vencida? Veja, a morte biblicamente é mais do que a morte biológica. O que é a morte biológica? É o falecimento deste corpo de carne, da matéria, que é chamada também de pó, né? Por quê? Porque Adão foi feito do pó da terra. Percebe? E essa carne que nós temos é ainda um resquício de Adão. A carne que nós temos hoje, ela ainda é adâmica. Entende? Ela é, então, uma herança, entre aspas, por assim dizer, do primeiro homem. É a natureza do primeiro homem que segue até hoje e ela tem uma vida biológica, obviamente. Tá? Só que a morte na Bíblia é mais do que o falecimento, o apagar, entre aspas, desse corpo biológico. É mais do que o pó voltar para o pó. A morte, biblicamente, era o aprisionamento da alma no chamado lugar dos mortos. Quando as pessoas morriam antes da segunda vinda de Cristo, aliás, eu vou dizer, né, irmão Cristiano, quando que Jesus voltou, já que você está dizendo que isso aconteceu? Foi no ano 70 depois de Cristo. Observe, não é 1970. Muitas pessoas ficam com essa dúvida. É o ano 70, antes do primeiro século da era cristã. Ano 70 depois de Cristo. Veja, nos estudos de escatologia, na playlist que está na descrição do vídeo, na gravação, né, você que está assistindo a gravação a partir de quarta-feira, você vai encontrar esse link. Lá tem tudo explicado. Você vai entender por que foi no ano 70. Então, veja bem, a igreja primitiva vivia antes do ano 70. Eles viviam depois da cruz, nasceram antes da cruz, né, debaixo do pecado, etc., passaram a transição de antes para depois da cruz e viveram um período de transição da ressurreição de Jesus até o ano 70, onde o templo de Jerusalém foi destruído, né? Houve a invasão contra Israel, o juízo contra Israel, e houve então a segunda vinda de Cristo, a vinda do reino e por aí vai. Tá? Então, a igreja primitiva viveu esse período de transição.
Até antes, então, da consumação de todas as coisas no ano 70, a morte, esta morte, que deveria ser vencida, ainda estava em vigor. E o que consistia essa morte? Vou repetir, era o aprisionamento da vida dos filhos de Deus, a vida da alma, tá? Porque a alma é vida, entende? Algumas pessoas têm um raciocínio equivocado sobre o que é a alma, né? Eles pensam que a alma são apenas emoções, né? Ah, me emocionei, me apaixonei, me aborreci, e isso é alma. Não. A alma é vida. Tanto que para o homem ter vida, de fato, ele foi criado do pó da terra. Só que se Deus não soprasse o fôlego de vida, o homem não teria vida, ia ser só um boneco de barro. Não é verdade? Então o Senhor criou o homem do pó da terra, mas a vida mesmo veio com o soprar de Deus, do fôlego de vida, que Paulo chama de alma vivente. Não é o que Paulo fala? O primeiro homem, né, foi feito do pó da terra e foi feito alma vivente. Por quê? Porque a alma é que é a vida. Percebe? Então, essa vida que era a alma, e aí sim, claro que entra a psíque, por isso que a palavra alma no grego é psíque, porque tudo está na mente, né? É a nossa vida mental, é quem nós somos, é o nosso eu. E aí, claro que se incluem as emoções, gente. Só que é importante você entender que a alma não são apenas emoções. As emoções fazem parte do que compõe a alma. Percebe que é uma diferença muito grande entre as emoções serem a alma, ou a alma ser apenas as emoções, e na alma conter emoções? São coisas bem diferentes, gente. Então, há muitas pessoas confundindo isso, e você não pode confundir isso, senão você não vai entender a salvação de fato. Então as pessoas comentam muito, mandam e-mail para mim, irmão Cristiano, mas a alma não são apenas emoções, tal. Gente, não. Na alma contém emoções. As emoções fazem parte da alma, mas a alma é a vida da pessoa. É o nosso eu que Deus nos deu, é quem nós somos. Percebe? O que acontecia então com essa alma antes da segunda vinda de Cristo, né, da vinda do reino? Essa alma estava à mercê da morte, a chamada primeira morte. Então, essa era a morte que tinha que ser vencida. Era a não existência, né, como costumamos dizer aqui, ou inexistência, né? Ou seja, as pessoas, o pó das pessoas, que era a matéria, a carne, voltava para o pó, porque este é o lugar do pó, é bom que se diga. Por isso que as pessoas morrem na carne até hoje. As pessoas não entendem porque elas não entendem esse conceito, né? Da alma, do corpo, da vida, o que é a vida na Bíblia. Tá? A vida na Bíblia, vou repetir, é mais do que a vida biológica. É mais do que a vida do sangue, né? Como a própria Bíblia diz, a vida da carne está no sangue. Né? Essa é a vida biológica. Entende? Mas existe algo a mais que traz justamente essa vida para o corpo, que é o fôlego, é a alma, é o sopro de Deus. São duas coisas distintas. Vou repetir. Adão foi criado do pó. Só que se não houvesse o fôlego soprado por Deus, que é a segunda instância, não é a mesma coisa. A carne é uma coisa, a alma é outra. Só que elas se unem para que haja vida. Então, claro que é uma união da alma com a carne. Porque o fôlego foi soprado, a vida foi soprada, então aquele corpo passou a ter vida. Então a vida da carne está no sangue, é o quê? A vida biológica. Mas há a vida de fato, que é a alma. Percebe? A alma, então, ficava presa na inexistência, em um lugar chamado lugar dos mortos. Tá? Esse lugar, acreditava-se que era um lugar no fundo da terra. A crença geral à época era esta, né? Que o chamado Sheol, essa palavra Sheol, ela vem do hebraico, né? E a palavra equivalente no grego é o Hades. Então, esse chamado lugar dos mortos, Sheol ou Hades, né? Era um lugar onde se acreditava que as almas iam para não existir. Elas iam para o esquecimento. Então, o pó voltava para o pó, que é o lugar dele, mas a alma ficava presa na inexistência, ou seja, ela deixava de existir nesta vida terrena. E ela ia, então, como se acreditava, para as profundezas da terra. Tá? Havia essa crença que, no fundo, embaixo da terra, havia um lugar, o Sheol, ou Hades, que também pode ser traduzido por inferno. Tá? Uma das palavras
traduzidas para inferno no português, uma delas é a palavra Hades, que na verdade não é esse inferno de fogo que a religião inventou. Sabe essa coisa de que você vai perder a salvação, vai para o inferno, vai ficar pegando fogo a vida toda, ou seja, a eternidade toda. Não existe esse inferno religioso. Também não vou entrar muito nisso hoje, vamos entrar nesse assunto um pouco mais no futuro, tá? Muito em breve, se Deus permitir. Então, esse inferno de fogo que a religião criou mais para assustar as pessoas, né? Porque a religião ela sobrevive muito também por causa do medo. E esse inferno de fogo, onde as pessoas supostamente vão queimar, os espíritos e as almas vão queimar eternamente, traz muito medo, né? Ninguém quer viver queimando eternamente. Mas isso é um mito, tá? Esse inferno de fogo é mitológico, isso não tem nada a ver com a verdade. O inferno mesmo, entre aspas, era esse lugar dos mortos, onde todas as pessoas, antes da segunda vinda de Cristo, independentemente se eram eleitas ou não, todas iam para esse lugar, para a inexistência. A alma saía da existência dessa vida. Irmão Cristiano, esse lugar é literal? Gente, olha só, eu particularmente não creio que fosse um lugar literal embaixo da terra. Mas isso aí, veja, é uma inferência minha. Eu não creio na literalidade de um buraco embaixo da terra, literalmente. Eu, particularmente, não creio. Se era um lugar, sei lá, em algum outro lugar, né, que não fosse embaixo da terra, eu não sei. Pode ser também que fosse embaixo da terra. Gente, eu só estou dizendo para vocês que essa era uma crença que se tinha. Se essa crença era literal ou não, eu não sei. O fato é que as almas deixavam de existir nessa vida. Então elas iam para o sono. Vocês se lembram, né, claro que vocês se lembram, né, que havia esse eufemismo, né, os irmãos que dormiram em Cristo. A morte era chamada de sono, né, porque a pessoa saía da existência, a sua memória era totalmente apagada daqui, né, não das pessoas em relação a quem morria, mas a memória da própria pessoa. Então deixava de operar, então a pessoa saía da existência. Percebe? Esse lugar, então, era o Sheol, ou o Hades, que era o chamado lugar dos mortos. Essa era a morte que deveria ser vencida. Porque, na verdade, vou dizer, o pó da terra tem que voltar para lá. Porque o pó da terra é Adão, como eu falei no início. A carne que temos é um resquício, é uma herança de Adão, do primeiro homem. E o primeiro homem recebeu essa sentença. Percebeu? Qual foi a sentença? Você é pó e para o pó você vai voltar. Ou seja, a matéria tem que voltar para o pó. E Deus falou que é para Adão, se você pecar, certamente morrerá. Então Adão recebeu essa sentença, e essa sentença de morte está na carne até hoje. Por isso que a morte biológica, apesar de o reino já ter vindo, Jesus já veio, a ressurreição já aconteceu, apesar disso a morte biológica segue acontecendo e vai acontecer para sempre, porque ela já é prevista. Você é pó, carne, e para o pó você vai voltar. Percebeu? Agora, a morte que foi vencida e que eles ansiavam muito, né? Os irmãos da igreja primitiva sabiam que haveria o fim dessa morte com a vinda do reino de Deus, né? Por isso que eles ansiavam muito que houvesse a vinda do reino, é porque eles sabiam que eles não experimentariam a não existência. Eles não passariam por essa aniquilação da alma, ainda que fosse uma aniquilação momentânea, né, porque haveria ressurreição, né, mas eles sabiam que iam passar por essa dor terrível de ter a sua alma indo para o Hades, por o chamado inferno, que, repito, não era um inferno de fogo, era só o chamado lugar dos mortos, que eu chamo de inexistência ou não existência, porque as pessoas deixavam de existir nessa vida terrena. Então, absolutamente todos iam para esse tal Hades, ou inferno, ou lugar dos mortos. Tanto os da salvação, quanto os da perdição. Tanto que a ressurreição abrangeu a todos. Os da salvação e os da perdição ressuscitaram. Daniel 12:2, Nova Versão Internacional. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Perceberam? Então, os dois grupos, as duas sementes, os predestinados a serem filhos de Deus e os destinados à perdição, todos ressuscitaram, porque todos estavam no Hades. Inclusive, olha só o que eu vou dizer, o próprio Jesus esteve no Hades. Quando Jesus morreu, lembra-se do que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz, o que ele falou? Senhor, em tua mão eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque espírito não vai para o Hades.
Espírito não morre nesse sentido. Percebe? O Espírito, ele é um elemento divino. Entende? Deus não morre, logo o Espírito não morre, nenhum Espírito morre. Então não tem esse conceito de um Espírito ficar preso. Como nós vemos lá em Eclesiastes, o pó volta para o pó e o Espírito volta para Deus. Mas, Cristiano, onde está a alma nisso tudo? A alma está ligada, estava, falando do passado, estava ligada ao corpo, como eu falei. A alma é que trazia a vida de fato, o fôlego de vida. Obviamente, quando o pó voltava para o pó, ficava subentendido que a alma ia para o Hades. Tanto que diz que a alma de Jesus esteve lá. Nós já estudamos isso algumas vezes aqui, tá? Quando a palavra se refere à ressurreição de Jesus, ela fala claramente que a alma de Jesus saiu do túmulo. Ou seja, em outras palavras, da sepultura, que é uma das traduções para Hades, Hades pode ser traduzido como inferno, sepultura, lugar dos mortos, etc. Tá? A alma de Jesus saiu de lá. Em algumas versões em português aparece a palavra alma, em outras versões não aparece. Veja bem, só que no grego, que é o texto que realmente nos importa, está muito claro lá dizendo que a alma de Jesus saiu da tumba. Então, o que foi a ressurreição? Foi a ressurreição das almas. As almas é que iam para o Hades. Então, o pó voltava para o pó, o espírito voltava para Deus e a alma ficava presa no lugar dos mortos. Essa era a morte. Percebeu o ponto? O pó sempre vai voltar para o pó. Por isso que o nosso pó hoje volta para o pó. A vida biológica acaba. Só que a nossa vida, de fato, continua. Porque a nossa vida não é a vida biológica apenas. Está começando a entender, né? Tá? Então, vamos lembrar o que Jesus falou quando ele morreu. Pai, em sua mão entrego o meu espírito. Porque o espírito sempre voltou para Deus. Tá? Só que a alma de Jesus ficou presa no Hades. Por isso que a palavra diz que Jesus foi até as profundezas da terra. Não tem essa palavra? É interessante isso, né? Por que a palavra diz que Jesus foi até as profundezas da terra? Porque a alma dele ficou lá. Jesus experimentou a morte para que ele pudesse vencer a morte. Então, quando ele ressuscitou, não foi só o corpo que saiu do túmulo, mas a sua alma saiu do lugar dos mortos. Vocês estão entendendo? Então, Jesus foi o primeiro a vencer a morte. Então, vamos lá. O pó recebeu a sentença, vai voltar para o pó. E aí, o que acontecia antes da segunda vinda de Cristo? A alma ficava presa no Hades, lugar dos mortos. Esta, então, era a primeira morte que tinha que ser vencida, a chamada primeira morte, podemos chamar assim. Então, veja bem, amados, com a vinda do reino de Deus, essa morte e o Hades, ou seja, a morte era a não existência em si, e o Hades era esse tal lugar, nas profundezas da terra, entre aspas, onde as almas ficavam presas. Isso foi jogado no lago de fogo. Irmão Cristiano, o que é o lago de fogo? O lago de fogo é um símbolo do juízo de Deus, que já aconteceu. O irmão Cristiano, já, claro, a escatologia está consumada. Nos estudos de escatologia consumada tem um link específico sobre o juízo de Deus. Tá? Você vai encontrar esse estudo específico sobre isso, do juízo que já se consumou. Então, no juízo houve o quê? O lago de fogo, que é um símbolo. Fogo simboliza o juízo, simbolizava o juízo de Deus. E, consequentemente, a morte. Porque quem passou pelo juízo e, no caso, tinha que morrer, não seria salvo, essa pessoa teve a sua alma destruída. E aí diz que a morte e o Hades também foram destruídos pelo juízo, ou seja, pelo fogo, pelo lago de fogo. Vamos ler esse conceito aqui em Apocalipse? Apocalipse 20, versículos do 12 ao 15. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos aqui, gente, não é estatura nem idade, tá? Aqui é num sentido assim de importância, Ou seja, dos mais importantes até os mais humildes. O sentido aqui é esse, tá? Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então, veja, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo.
Percebeu? Não só os filhos da perdição foram julgados e tiveram as suas almas aniquiladas. Aliás, esse é o sentido de desprezo eterno, né? O apóstolo Paulo chama de perdição, que no grego significa destruição. Tá? A perdição, a palavra no grego, aponta para uma destruição. Então, quando a gente lê lá em Daniel o desprezo eterno, etc., na verdade é a destruição eterna. Né? O Paulo explicou isso, claro, obviamente, com mais clareza. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, a segunda morte foi a consequência do juízo. Então, até mesmo essa morte e até mesmo o lugar dos mortos foram lançados fora. Então, a primeira morte foi vencida. Vocês estão entendendo o ponto aí? 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Perceberam? Ah, irmão Cristiano, mas é pelas obras, não é pelas obras? Gente, as obras são uma consequência de quem nós somos, né? Os filhos de Deus, eleitos para serem filhos, consequentemente salvos, eles foram chamados às boas obras. Então, quando diz que foram julgados pelo que fizeram, é uma consequência de quem as pessoas eram e são, né? Os da perdição, então, fazem as obras más, foram destinadas para eles. Mas os filhos de Deus não fazem obras más? Eventualmente, sim. Veja, eu não vou me aprofundar nisso, o tempo não permite. Na descrição do vídeo, vou deixar também um link sobre as obras. Então, quem tinha um nome escrito no livro da vida? Eram os eleitos, que consequentemente tinham boas obras e passaram direto do juízo, porque na verdade não havia julgamento para os filhos de Deus. Não é o que a palavra diz? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Né? Então, os filhos de Deus, amados, que passaram lá no dia do juízo, na verdade eles foram direto para o paraíso. Não havia julgamento, exceto questões de obras de galardão, tá? Mas aqui estamos falando de salvação, né? Então, para os filhos de Deus, não houve um julgamento de salvação. Você é salvo, não é salvo? Não, não houve isso. O filho de Deus, a partir de Cristo, se tornou salvo, sempre salvo. Todos os filhos, todos os eleitos. Houve ali um juízo de obras, etc., mas isso é uma outra coisa. O fato é que os filhos de Deus passaram incólume pelo juízo. Eles não foram lançados no lago de fogo, não. Os da perdição, sim. As almas deles foram destruídas e a morte e o lugar dos mortos também. Ou seja, foi para a não existência. E aí o que passou a haver foi a segunda morte. Porque a primeira morte acabou, a segunda morte é a destruição definitiva. Entende? Ela é mais do que a primeira morte. É a destruição definitiva. Percebe? Então, no ano 70, o que houve? Com a vinda do reino, houve a ressurreição. Uns ressuscitaram para entrarem direto no paraíso. E já ressuscitaram com corpos glorificados. Como nós vimos profetizado em Daniel, né? Uns ressuscitaram para a glória eterna, que foram os filhos de Deus, claro, e os da perdição, que iriam para a destruição eterna, também ressuscitaram para receberem o juízo. Percebe? Então, aconteceu isso. E aí você se pergunta, irmão Cristiano, como aconteceu a ressurreição então? O que era, o que foi a ressurreição? Me explica isso. Vamos lá. Também já estudamos, tá? Essa questão de ressurreição já algumas vezes, mas eu quero dar só uma palhinha aqui para quem não ouviu ainda entender um pouco melhor. Vamos lá. O corpo adâmico, a carne, o Paulo trata o corpo adâmico como uma semente. Há dois corpos, o corpo material e o corpo espiritual. São corpos distintos, só que um é a semente do outro. O Paulo ele usa essa metáfora, né? Porque a semente é plantada na terra para dar lugar a um novo corpo, né? Então você planta uma semente de alguma coisa, de uma árvore qualquer, aquela semente vai morrer, mas vai dar lugar a um novo corpo, que seria a árvore, né? Ou a planta, etc. Então o apóstolo Paulo usa esta figura, que o corpo adâmico, ele é uma semente para o corpo que viria posteriormente. E é isso que acontece até hoje. Esse corpo aqui é plantado, imediatamente o Filho de Deus recebe um corpo de glória. Já vamos chegar lá. Vamos ler primeiro Paulo falando a respeito da ressurreição. 1 Coríntios 15, do 35 ao 37. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Olha o que Paulo está falando.
Em outras palavras, para você ter um corpo novo, esse corpo atual tem que ir para o pó da terra para ser semente do novo corpo. Né? 37. Quando você semeia, olha só, gente, detalhe, hein? Não semeia o corpo que virá a ser. Ou seja, o corpo espiritual não é esse corpo aqui de carne melhorado ou transformado como se acredita. Porque as pessoas creem nisso, né? Que futuramente este mesmo corpo adâmico vai se transformar em um corpo de glória. Não é isso que Paulo está falando. Né? O Paulo está dizendo o seguinte: esse corpo atual adâmico de carne, ele é a semente, entre aspas. Então, quando você semeia, ou seja, quando esse corpo morre biologicamente, não se semeia o corpo que é de ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Vamos ler agora do 42 ao 44, no mesmo capítulo. Assim será com a ressurreição dos mortos. Aqui está será, porque eles estavam antes do ano 70, tá? Como eu falei no início, a igreja primitiva estava antes da vinda do reino. Tá bom? Por isso que ele coloca no futuro. Assim será a ressurreição, já foi, dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. 43. É semeado em honra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Percebeu? São duas classes. Se há corpo natural, e há, que é o corpo de Adão, há também o corpo espiritual. Tremendo, né? Perceberam? Dois corpos, só que um é semente do outro. São corpos distintos? São. O corpo glorificado, ele é uma casa celestial. Entende? É uma casa celestial. O Paulo também usa essa figura, né? O Paulo chama o nosso corpo adâmico de semente, ele chama de moradia e ele chama também de vestimenta, né? São essas três metáforas, eu diria, né, que Paulo usa para falar do corpo, né? Então o corpo é uma semente para o novo corpo. Ou seja, esse corpo tem que morrer para que o corpo glorificado se manifeste. Esse é o ponto. Por isso que a morte biológica acontece até hoje, apesar de a morte de fato ter acabado para os filhos de Deus. O que existe hoje em termos de morte é a destruição, chamada também de segunda morte. Só que, na verdade, o nome verdadeiro disso é destruição. Como eu falei, né? É traduzido para o português como perdição. Só que no grego a palavra perdição traduzida significa destruição, aniquilação. Então a segunda morte é o destino daqueles que são da má semente, porque já foram julgados, o juízo já aconteceu. Então, assim como aqueles que são salvos para todo o sempre, quando nós nascemos nesse mundo como filhos de Deus, já nascemos salvos do ponto de vista dessa morte, né? Ou seja, não vamos ver a morte. Os da perdição já têm a destruição como destino. Percebeu? Bom, muito bem. Esse corpo, então, tem que ser plantado. Então, quem é filho de Deus, quando esse corpo aqui morre biologicamente, ele volta para o pó, imediatamente você recebe um corpo de glória. É num piscar de olhos. Por que isso acontece hoje? Porque aquela morte, né, a primeira morte e o lugar dos mortos, foram lançados no lago de fogo, na segunda vinda de Cristo. Perceberam? Então não há mais essa primeira morte. Não existe mais um lugar dos mortos onde todos vão. Vocês estão entendendo? Antes da segunda vinda de Cristo, todos iam. Os da perdição e os da salvação. Os que eram filhos de Deus, a boa semente e a má semente. Todos iam para o mesmo lugar. Por isso, inclusive, que Paulo fala, né, que nós, antes da cruz, Paulo fala isso, né, todos nós éramos como filhos da ira. Porque, na verdade, todos iam para a morte. Só que era a primeira morte, era o lugar dos mortos. Mas todos estavam em pé de igualdade neste sentido. Então, essa separação do joio e do trigo foi no ano 70 no juízo. Perceberam? Então, todos iam para esse lugar. Não tem mais esse lugar. Quem é filho de Deus é boa semente, morreu biologicamente, chegou o seu momento. Porque na palavra diz, né? Há momento de viver e de morrer. Chegou o seu momento de morrer, você vai morrer só biologicamente, porque, na verdade, você não vai ver a morte. Você, eu, todos nós, seguiremos vivos.
Percebeu? É isso que ocorre. Muitos nos perguntam, ué, mas a morte acabou ou não acabou? A morte de fato acabou. Porque a morte, na Bíblia, não é apenas a biológica. A biológica já é esperada. O pó tem que voltar para o pó. O que não tinha que acontecer e acontecia por causa do pecado, do juízo, da maldição, era justamente as pessoas irem para o Hades. Em especial, os filhos de Deus. Os filhos de Deus não deveriam passar por isso. Mas eles passavam por quê? Por causa do pecado, etc. Então Jesus veio para acabar com tudo isso. E ele foi o primeiro a vencer. A alma dele foi a primeira a sair do Hades. E no ano 70, então, ele acabou com esse ciclo. Então, veja, hoje, não só hoje, né? A partir do ano 70, da segunda vinda de Cristo, o que ocorre é isso. Não há, na verdade, uma ressurreição. É interessante isso, né? Uma vez nós pregamos sobre isso. Nós temos um estudo aí no nosso canal no YouTube, né? O que, na verdade, ocorre hoje não é uma ressurreição. Porque o que é ressurreição? É a pessoa estar em um estado de morte, ou seja, as pessoas estavam com as suas almas presas no Hades, na morte, na inexistência, e elas voltaram à existência, uns para a destruição eterna, outros para a glória eterna. Essa morte acabou. Então hoje ninguém mais vai para o lugar dos mortos, porque acabou o Hades, acabou a morte, nesse sentido, essa primeira morte. Então são dois destinos que nós encontramos. O Filho de Deus, salvo sempre salvo, vai para a eternidade diretamente com um corpo de glória. O da perdição tem a sua alma imediatamente aniquilada e destruída. Porque não tem mais lugar dos mortos. Não tem mais o sono. Entende? Ou vai viver para sempre, ou é destruído para sempre. Por quê? Porque o juízo já passou, já se cumpriu. Então já tá, o martelo já foi batido, né? Então o salvo é salvo, o perdido é destruído, ponto. É simples assim. Então, veja bem, amados, você que tem essa dúvida, né, está aprendendo a escatologia consumada agora e tem essa dúvida, o que acontece então, já que Jesus já voltou? Quando eu morro, o que acontece então comigo? Na verdade, você não morre. O que morre é o pó. O pó deixa de funcionar, né? Essa máquina, entre aspas, máquina biológica, né? Ela deixa de funcionar, volta para o pó, que é o destino dela. Só que você, eu, filhos de Deus, vamos continuar vivos. Perceberam um ponto? Ninguém mais vai para o Hades. Acabou. Percebe? Essa morte, então, tinha que ser destruída para que houvesse a vitória plena sobre a morte. Entende? Jesus precisava vencer não só ele, né? Porque ele venceu, foi o primeiro a vencer a morte. Mas ele não podia vencer só para ele, porque ele veio para vencer a morte também para os demais filhos de Deus. Isso aconteceu, então, na ressurreição no ano 70. Essa morte, então, precisava ser aniquilada. Na época da igreja primitiva, ela ainda estava em vigor. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Pois é necessário que ele reine em Jesus, né? Até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Isso aconteceu no ano 70. O último inimigo a ser destruído é a morte. Veja, a ser destruído. Por quê? Porque eles estavam antes da vinda do reino. Eles estavam antes do ano 70. Então, a morte era o último inimigo. Os outros inimigos, a lei, pecado, enfim, né? Escribas, fariseus, todos aqueles inimigos do Senhor, né, que se puseram como inimigos, aqueles que eram da perdição, inclusive, né, Jesus deixa isso muito claro, o lugar deles era a perdição, esses foram totalmente vencidos e espizinhados por Jesus na cruz. Né? Ele venceu ali os principados e potestades. Esses principados e potestades eram justamente esse povo, né, o sistema religioso que era contra Jesus e que matou Jesus, né? Paulo deixa isso muito claro, né? Que os judeus mataram o Senhor Jesus. Quem fala isso não sou eu, tá? Quem fala isso é o apóstolo Paulo, deixou isso muito claro. Então eles eram inimigos do Senhor e eles foram vencidos. Só que veja, havia um período transitório a ser cumprido. Esse período foi justamente esse período da igreja primitiva. Até que no ano 70 o reino viesse e aquele templo de Jerusalém fosse destruído. Né? Perceberam um ponto? Então, no período da igreja primitiva, havia ainda essa morte. A primeira morte estava em vigor. Todos os filhos de Deus e os não filhos também, os da perdição, todos estavam à mercê do Hades. Só que esse poderio do Hades e da morte acabou. Foi lançado no lago de fogo.
Então essa morte foi vencida. O último inimigo foi vencido na segunda vinda de Cristo. Então hoje não há mais essa morte. Ou a pessoa vai para o paraíso, ou ela tem a sua alma destruída. Ninguém mais vai para o Hades. Percebeu, né? Então, fazendo um resumo, a primeira morte consistia em sair da existência e esperar o juízo no Hades. Esta era a primeira morte, que era para todos, tanto da salvação quanto da perdição. Tá? Então, veja bem, o que existe hoje, já que essa primeira morte acabou, o Hades foi jogado no lago de fogo, né? Metaforicamente, né? Porque o lago de fogo, como eu disse, é um símbolo do juízo de Deus. Então, a morte e o Hades foram lançados lá. O que há hoje é a destruição eterna ou vida eterna. Entende? Então, ninguém mais hoje ressuscita. A ressurreição já se cumpriu. Então, irmão Cristiano, eu não vou ressuscitar? Não, você é filho de Deus, não. Aliás, ninguém mais vai, né? Por quê? Porque quando esse corpo biológico voltar para o pó, você vai seguir vivo. E a ressurreição é para quem estava morto. A ressurreição era para quem estava preso no Hades. Eu nunca ficaremos, nós nunca ficaremos no Hades. O Hades acabou, percebeu? Então é vida eterna direto. É essa vida aqui continuar, só que num corpo de glória. Está entendendo o ponto? Então, não há mais morte, entendeu isso? Não há mais a primeira morte, não há mais o aprisionamento na não existência. Ninguém mais fica preso na não existência, na inexistência, né? Ninguém mais fica preso no Hades. Tá muito claro isso, né? Então, abençoados, o que acontece hoje em dia é o seguinte: quando você morre sendo você filho de Deus, você vai receber a promessa do corpo de glória. Então não há mais um estado intermediário, entende? Não há mais essa coisa de, morreu, minha alma ficou presa, vou esperar Jesus voltar para no futuro ressuscitar. Não, tudo já está consumado. Então não há mais um lugar de espera, não há mais um lugar de sono. Acabou. Existe sim uma promessa de uma casa nova que nós já temos. Percebeu? No nosso espírito, nós já temos todas as bênçãos. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Logo, o corpo de glória já é nosso. Só que ele só vai se manifestar quando este corpo aqui voltar para o pó. Por quê? Mais uma vez aquele conceito. Porque este corpo é a semente do corpo novo. Percebeu? Então, este corpo tem que ser plantado, entre aspas, né? Ou seja, ele deixa de existir e vira uma semente para o novo corpo. Então, nós já nascemos, né, revestidos de vida eterna. Já temos o corpo de glória, já temos tudo. Tudo já está consumado. Tudo já é nosso. Só que nós estamos nesse estado carnal ainda, vivendo essa vida biológica por permissão e vontade de Deus. Mas essa vida, em algum momento, ela vai terminar biologicamente. Mas a vida verdadeira vai continuar. Coloque isto no seu coração. A vida verdadeira vai continuar. Nenhum filho de Deus será destruído. Nenhum filho de Deus vai para o Hades porque acabou. Tudo isso acabou. O que tem agora para nós, filhos, é a vida eterna. Quem é da perdição já está condenado e vai ser destruído. Só que nós seguiremos vivos. Perceberam? E com o corpo de glória. Essa é a promessa. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Eles estavam esperando ainda, né, gente? Eles estavam antes do ano 70. Posicione a sua mente nisso. As pessoas colocam no futuro porque não se posicionam, né? Não percebem a questão do contexto temporal. O tempo aqui é outro, é antes do ano 70. Então a nossa cidadania deles lá e a nossa também, né? Está nos céus, só que nós não esperamos mais nenhum Salvador. O Salvador já veio. De onde esperamos ansiosamente um Salvador? O Senhor Jesus Cristo. 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos em humilhados. Veja, a transformação é aquele sentido. O corpo ser plantado como semente e dar lugar a um novo corpo. A transformação é essa. É passar da morte para a vida. Estavam em condição de morte, passaram a estar em condição de vida. Essa é a transformação, tá? Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo
glorioso. Ou seja, esse corpo aqui que é pó, vai voltar para o pó e vai ser a semente de um novo corpo. Perceberam? Corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, é um corpo glorificado que você, eu, teremos. Mas veja, eu estou falando teremos no futuro, é no sentido de teremos manifestado. Porque, repito, na verdade nós já o temos no Espírito. Todas as bênçãos já foram liberadas. Nada nos falta. Estamos completos em Cristo. Recebe essa palavra? Pois é. Só que, para este corpo se manifestar como uma nova árvore, entre aspas, essa semente aqui tem que ser plantada. Perceberam? Eu estou repetindo bem isso, amados. Estou sendo prolixo até de propósito, para você entender. Porque, gente, pode não parecer, mas tem muita gente que ouve e não entende, né? Então as pessoas ouvem a mensagem, às vezes vêm perguntar a mesma coisa que eu expliquei na mensagem, né? A pessoa vem e pergunta, porque não entendeu? Então, às vezes, eu sou prolixo por causa disso. Eu repito as coisas para fixar bem na sua mente. Tá? Então, você e eu, nós, filhos do Senhor, temos um corpo de glória. É uma árvore que vai se manifestar no paraíso. Esse corpo não é para esse mundo material aqui. Aqui, a nossa habitação é esse corpo carnal de Adão ainda. Mas ele vai ser plantado e vai dar lugar ao novo corpo. Então, essa transformação já aconteceu. Na vinda do reino de Deus, houve essa transformação. Quem estava à mercê da morte, os filhos de Deus, passaram a estar em condição de vida eterna. Então, houve uma mudança de condições, né? Então, nesse caso, nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos com a transformação realizada. Então, a rigor, nós nem fomos transformados, né? Porque a transformação é isso, é uma mudança de condições, né? Então, você está à mercê da morte, passou a estar à mercê da vida eterna. Isso foi para aqueles irmãos que viveram a transição. Nós não passamos por transformação alguma. Já nascemos com a transformação realizada, então já nascemos em condições de vida eterna, né? Em condição de vida eterna, né? Então nós também não vamos ressuscitar. Ué, irmão Cristiano, então quando esse corpo biológico morrer, já era o corpo biológico, agora você segue vivo. Entende? Não vai haver uma ressurreição, porque não tem mais Hades, não tem mais sono. Percebeu? Então não tem ressurreição, tem vida eterna. Esse corpo de pó volta para o pó, você segue vivo, você vai assumir, num abrir e fechar de olhos, esse corpo glorificado. Você recebe essa palavra? Pois eu recebo, porque é a promessa. 2 Coríntios 5, versículos do 1 ao 3. Aqui que o apóstolo Paulo usa a metáfora, né, da vestimenta, como eu falei, né? Ele usa a metáfora chamando este corpo de semente, de casa e de vestimenta. Então é aqui que ele fala que o nosso corpo é uma vestimenta, né? Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, então aqui ele chama de moradia, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu. É justamente o corpo de glória, tá? Não construída por mãos humanas. 2 e 3. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Está vendo? E aqui ele usa já a metáfora de vestimenta. Por que Paulo fala isso aqui? Ser encontrado nu. Porque, veja, sendo o corpo uma vestimenta também, quando a pessoa morria, ela ficava sem roupa, entre aspas. Interessante, né? Porque quando a pessoa morria, na época em que a morte e o Hades estavam em vigor, a pessoa não tinha nem o corpo biológico, que é uma vestimenta, mas ela também não tinha o corpo de glória. Por isso que Paulo usa essa metáfora, né? Por isso Paulo fala de nudez. Nós queremos ser revestidos de vida eterna para que nós não venhamos a ser encontrados nus. Quem morreu antes do ano 70 foi encontrado nu, entre aspas, ou seja, não tinha nem o corpo de glória, que era a vestimenta celestial e perfeita, e também não tinha mais o corpo pó da terra. Estava sem vestimenta. Este é o sentido. Então, todos que estavam no Hades estavam nus, entre aspas, ou seja, sem um corpo. Interessante isso, né? Então Paulo fala, nós não queremos ser encontrados nus. Gente, veja bem, você, olha o privilégio, tá? Você, eu, nós
nunca seremos encontrados nus. Porque nós estamos vestidos hoje dessa vestimenta. E quando essa vestimenta fechar os olhos e biologicamente ela voltar para o pó, você vai vestir uma outra vestimenta instantaneamente. Você nunca será encontrado nu. Percebeu que privilégio tremendo? Maravilha, né? Então, a verdadeira morte já foi vencida. O que há hoje é vida eterna para os filhos de Deus, destruição eterna para a má semente. Porque foi isso que o juízo determinou. Então, o que o justo juiz fez, ele bateu o martelo, ele o fez para sempre. Não tem mais a morte, no sentido de ficar habitando no Hades. Acabou isso. Percebe? Você, então, já tem um corpo de glória. Quando essa semente, que é o corpo atual, voltar para o pó, você vai assumir a sua nova vestimenta. Você jamais será encontrado nu. Você recebe essa palavra? Então, abençoados, veja, nós já nascemos revestidos de imortalidade. Aqueles irmãos foram transformados. Estavam em condição de morte, passaram a estar em condição de vida eterna. Nós não fomos transformados. Já nascemos com a imortalidade revestindo a nossa vida. E eu quero encerrar com 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Então, nós estamos livres da primeira morte e, claro, não seremos destruídos porque somos filhos de Deus. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa transformação já aconteceu. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e já soou, graças a Deus. Os mortos ressuscitarão, já ressuscitaram, né? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqueles irmãos ressuscitaram já com o corpo de glória. E quem estava vivo na ocasião da segunda vinda foi transformado, ou seja, passou da morte para a vida. A condição foi transformada. E aí, quando o corpo de pó voltou para o pó, ele foi uma semente para o novo corpo. Esse é o sentido. 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá, já se cumpriu, a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Graças a Deus. A morte foi destruída na segunda vinda de Cristo. Esta palavra que está apontada para o futuro pelo apóstolo Paulo já não é para o futuro, já se consumou. Então a morte deixou de existir, hoje é vida eterna. Esse corpo biológico, em algum momento, no tempo que tem que ser, ele vai voltar para o pó. Mas você vai se vestir de um novo corpo. Então você e eu jamais seremos encontrados nus. É isso que acontece quando o nosso pó volta para o pó. Percebe? Não há nudez, não há morte, não há Hades. Há apenas o paraíso. Glória a Deus por isso.